Olá, assinante da TV Destaque, estamos iniciando mais um programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação, produção do site Proleges. Hoje com mais uma entrevista e alegria de estar compartilhando com a doutora Rosana Valderano de Lima, que traz mais um convidado ilustre para trazer alguns esclarecimentos ao assinante da TV Destaque. Doutora Rosana, uma alegria de mais uma vez compartilhar o programa com você e gostaria que você então nos apresentasse o nosso entrevistado da noite. Obrigada. E da manhã no Reprise, né? E da manhã no Reprise, né? Falando nisso, às 10 da noite, né? No domingo. E com a nossa reprise às 7h30 da manhã, às terças-feiras. Terças-feiras. Obrigada, Clóvis, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com você. E o nosso entrevistado de hoje, ele vai falar um pouco sobre rescisão de contrato de trabalho, principalmente, especificamente no que diz respeito à justa causa, esses efeitos, né, da justa causa. Principalmente com relação à embriaguez, enfim, ele vai colocar isso para a gente. Eu tenho a satisfação de ter o nosso entrevistado como meu amigo, meu querido amigo, e é o doutor José Júlio Gonçalves de Almeida. Doutor José Júlio, ele é professor universitário, colega de instituição comigo, né? Especialista em direito processual civil e é advogado militante na área civil, na área trabalhista, né, doutor? Exatamente. Então, agradecemos muito a sua presença e já vamos abrir esse programa, essa entrevista, questionando a você, até para que o nosso telespectador se situe, o que seria essa justa causa? Muito bem. Primeiro eu quero agradecer o convite do professor Clóvis, da professora Rosana. Como foge isso, né? As coisas que acontecem. Você está nervoso, Um pouquinho eu estou mesmo, eu tenho que admitir. Mas agradecer o convite, é uma honra estar aqui na TV Destaque, conversando com vocês. Quando a gente vai falar de justa causa, primeiro eu tenho que imaginar que a justa causa ela é uma das formas de rescisão no contrato de trabalho. O contrato de trabalho que, em regra, embora existam diversas particularidades, ele tende a ser por prazo indeterminado. Vamos situar nesse âmbito, do contrato de trabalho por prazo indeterminado. É uma relação que tende a prolongar no tempo, sem sem data para terminar. Sem um termo final. E que a Constituição, no artigo 7º, inciso 1, prevê a despedida arbitrária. Preserva a continuidade, prevendo e protegendo o trabalhador contra a despedida arbitrária. A despedida arbitrária qual é? Aquela que o empregador, por conveniência, oportunidade, rescinde o contrato do trabalho do trabalhador. Uma vez rescindido esse contrato de trabalho, o trabalhador faz jus a uma quantidade considerável de verbas. Alguns direitos dele são preservados lá. Ele vai ter direito ao saldo de salário, férias vencidas, 13º proporcional, vai ter acesso ao seguro-desemprego, vai poder sacar o valor que ele tem depositado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, acrescido de uma multa contratual. Então, nessa modalidade, uma rescisão arbitrária, o trabalhador ele sai de uma forma mais vantajosa, geralmente indenizado, propriamente dito. A justa causa é uma forma de rescisão no contrato de trabalho. Só que ela para o direito do trabalho, para a reforma de rescisão no contrato de trabalho, o que seria pena de morte para o direito penal. Ela é a forma mais abrupta de rescisão do contrato de trabalho. Ela é a forma pela qual, uma vez rescindido, o trabalhador vai sair deveras prejudicado. Vai ter prejuízos de ordem financeira e, por vezes, de ordem social e moral. Tá? Ele sai penalizado, então. Muito penalizado. Tanto é que na rescisão por justa causa, o trabalhador vai ter direito de perceber e receber suas verbas, no que diz respeito tão somente a férias vencidas, caso haja, e o saldo de salário. Todas as outras... Ele não tem nem direito ao seguro-desemprego. Não vai oferir. Esclarecendo ao telespectador que o seguro-desemprego hoje tem uma nova formatação, né? Sim. E não mais
Não é todo trabalhador que praticamente tem direito ao seguro-desemprego. Hoje eu acho que ficou 12 meses, né? Isso, tem que ter 12 meses de contrato de trabalho. Exatamente, né? o primeiro contrato, né? O primeiro contrato de trabalho vai ter que estar previsto por 12 meses. Doutor José Júlio, me diga uma coisa, o empregador, quando manda o empregado embora por justa causa, também para ele é uma situação bem desagradável, né? Sim. E ele está num momento, às vezes, de raiva, de um pouco de estresse. Ele pode tomar a iniciativa de, ao dar a baixa na carteira, anotar na sua carteira de trabalho que ele foi demitido por justa causa? Como é que fica essa questão? É importante sua pergunta, interrompendo o Júlio, porque muitos empregadores não sabem disso. Eu já tive casos, inclusive, de anotação. Então, é importante essa colocação. Pois bem. Então, a gente está partindo da premissa, né, da definição, de que a justa causa ela é uma forma de rescisão no contrato de trabalho, é a forma mais abrupta de rescisão no contrato de trabalho, e a justa causa ela vai ocorrer numa situação em que houver uma falta grave, muito grave, praticada pelo empregado. As possibilidades de incidência da justa causa, a possibilidade de aperfeiçoamento da justa causa, estão elencados no artigo específico da CLT, e outros dois separados. Quanto à anotação na carteira de trabalho do empregado, a CLT ela prevê no artigo 29 que as anotações relativas ao contrato de trabalho, elas hão de ser feitas na carteira de trabalho e previdência social, CTPS, do empregado. O artigo 29, parágrafo 4º, veda expressamente a incidência de qualquer anotação que venha a desabonar anotação o empregado. Desabonadora, né? Toda e qualquer anotação desabonadora. Isso pode gerar uma ação de dano moral? Invariavelmente vai gerar. Imagine a hipótese de uma pessoa que vai procurar emprego com a carteira de trabalho anotado, demitido por justa causa por, sei lá, tal falta. Ela vai ter muita dificuldade de se reinserir no mercado, né? Até porque essa informação ela só diz respeito ao empregado e ao empregador. Perfeitamente. Uma vez rescindido, isso não pode prolongar. Não pode gerar outros efeitos. Gerar efeito para outras pessoas. E não pode prejudicar, vinha de desabonar e prejudicar o empregado em situação alguma. Entendi. Já que a gente está falando de justa causa, você colocou aí os artigos da CLT, sucintamente, daria para enumerar algumas das principais causas de justa causa? Legal. Para falar isso, eu preciso falar para você um pouquinho que, para que a justa causa se configure, existem alguns elementos, né? Alguns requisitos, circunstâncias que têm que obrigatoriamente concorrer para que a justa causa se aperfeiçoe. Primeiro delas, tem que ter uma ação do empregado, uma ação dolosa. O empregado tem que agir com dolo. Tá? Por omissão dolosa. Seria possível também, professor? Se a omissão for dolosa, sim. Se a gente conseguir... Quando eu falar, por exemplo, em desídia, ele não é uma ação, ele é uma omissão. Ela é uma omissão dolosa. Ok. Né? Uma omissão dolosa. Imagina uma situação. Tem que haver uma conduta omissiva ou comissiva do empregado. Essa conduta omissiva ou comissiva dele tem que haver previsão legal. O rol elencado no artigo 482 da CLT é absurdamente taxativo. Tá? Então não dá para o empregador inventar. Não, só que eu acho que é justa causa e a critério dele, senão ia virar festa. Né? Vira festa do caqui, notadamente por conta da situação relacionada à diferença de verbas, né? Os pagamentos. Aos valores dos pagamentos. Né? Ficaria muito mais vantajoso para o empregador imputar uma justa causa inexistente. Tem que haver o dolo, a previsão legal, a conduta do empregado tem que ser grave, tá? Não é uma conduta, não é qualquer falta coisinha punível por outra situação advertência que não pudesse ser suscitada de outra forma. Tem que ser imediato. Isso é muito importante. A falta ocorrida, ela tem que ser imediatamente reprimida e desfocada, a justa causa aplicada.
Não dá para ficar guardando isso eternamente e lá no futuro dizer assim, bom, eu queria me livrar desse empregado agora, mas como há 2 anos atrás, né, ele cometeu alguma coisa. Falta, então eu vou pegar e vou usar aquela falta que ele cometeu. Não, é como se fosse um perdão tácito, né? Porque caracteriza o perdão tácito. Uma vez não aplicado imediatamente, está caracterizado ali o perdão tácito. E outra é a singularidade, né? A singularidade. Eu não vou poder aplicar a justa causa se para aquela falta que o sujeito cometeu, para aquela falta que o empregado cometeu, eu já tiver penalizado de uma outra forma. O empregador tem diversas formas de penalizar, entre elas a advertência, que pode ser escrita ou verbal, ou a suspensão. Eu não vou poder dar suspensão para o empregado que cometeu uma determinada falta. E quando ele voltar, falar, não, pensei bem, eu vou dar justa causa nele. Há uma vedação expressa contra o bis in idem. Agora, diga uma coisa para mim, a justa causa, o empregador amanhece lá meio chateado, chega lá na empresa, vê qualquer ato que ele entenda prejudicial, ele chega e fala, olha, você está demitido, vai no Recursos Humanos, justa causa. É simplesmente a vontade do empregador ou tem algum procedimento pela gravidade do fato para ela se aperfeiçoar? Quando a gente falou, eu estava elencando ali os caracterizadores da justa causa, eu falei de taxatividade, que é um rol taxativo, em que tem que haver uma previsão legal daquela conduta para que eu possa imputar no empregado a justa causa mediante a observação daqueles outros requisitos, a objetividade, a singularidade e tal. A CLT, no artigo 482, ela nos elenca 12 situações em que a ocorrência daquelas situações caracteriza a justa causa e permite... Mas qual é o procedimento que o empregador tem que adotar? Ele simplesmente demite ou tem que ter um processo, uma investigação? Não. Tem que ter alguma sindicância? Se a gente estiver falando do empregado normal, do empregado seletista sem nenhuma particularidade, eu estou falando de um procedimento simples, uma iniciativa do empregador, né, por conta da falta do empregado. Da documentação, todo o processo de documentação inerente ao Departamento de Recursos Humanos. Para o empregado reverter isso só judicialmente? Só judicialmente. Se eu estiver falando do dirigente sindical, não. Né, o dirigente sindical, ele goza da prerrogativa de ter que ser aberto, os estáveis, né? O procedimento sindical, certo. Né, um inquérito para poder apurar a ocorrência ou não dessa falta grave. Dentre as condutas que a CLT prevê como falta grave, a gente pode citar algumas aqui. Ato de improbidade, aquele empregado que não age com a honestidade que dele se espera, empregado que tem uma conduta que não é adequada com a moral sexual das pessoas, ou com a moral sexual, ou com a moral de uma forma mais generalizada. A hipótese de negociação habitual, aquele empregado que por conta própria negocia dentro da empresa. Isso é importante que o pessoal não sabe, né? Rifa de ovo de Páscoa, trufa, cesta de café da manhã. Vender coxinha. Né? Catálogos em geral, sem mencionar nenhum deles aqui. Rifa, né? É um negócio que o pessoal, às vezes, eu aviso sempre isso para o aluno, olha, se o patrão tiver interessado em te mandar na justa causa, ele vai ter ele vai começar a ter elemento de habitualidade, né, nesse caso. O uso do Facebook no horário de trabalho seria uma justa causa, não? Vamos considerar o seguinte, a empresa, ela permite ou não permite a utilização da rede social? Tem um código de conduta da empresa, né? A empresa permite ou não? A empresa permite, então não é razão para justa causa. A empresa não permite, é ostensivo, todos os funcionários sabem que não podem usar. O funcionário que usa, ele não incorre em má conduta, mau procedimento? Então ele está sujeitando-se à aplicação da justa causa. Mas eu gosto de ressaltar que, como eu falei no começo, a justa causa, para o direito do trabalho, ela é a pena de morte do direito penal. Então a falta que o empregado vier a cometer, há de ser grave. Será que a utilização isolada de uma vez, o Facebook... A maioria deles pede habitualidade. É grave, né? Não é, então tem que haver uma conduta reiterada, tem que haver a gravidade mesmo da situação para você poder imputar.
E aí tem outras hipóteses, que seriam a embriaguez, que a gente vai falar um pouco mais tarde, violação de segredo de empresa, indisciplina, descumprimento de uma ordem geral, insubordinação, descumprimento de uma ordem direcionada a ele, hipótese de abandono de emprego, ato lesivo contra o empregador ou contra os empregados e, por fim, jogo de azar. Essas situações estão previstas no 482. São as 12 que eu havia dito. Existem mais duas na Eu vou pedir para você colocar essas outras duas até com maior ênfase depois do nosso intervalinho, principalmente porque você tocou aí na embriaguez. Eu acho que isso é um tema, né, interessante. Hoje é importante dar uma ênfase maior. Então, eu vou te interromper só um minutinho e aí a gente vai para um breve intervalo. Lembrando ao nosso telespectador que o nosso programa vai ao ar em reprise às terças-feiras, às 7h30 da manhã. E, caso você não possa assistir, os nossos programas ficam armazenados, arquivados no canal YouTube e você tem acesso também pelo site do Proleges. Então, você clicando em www.proleges.com.br, do ladinho direito lá da página, você vai encontrar a TV Proleges, os nossos programinhas estão ali armazenados. E para o pessoal que não está na região de Guarulhos, pode acompanhar em tempo real, d11.com.br. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.